Primeiro a gente tem que dizer e deixar claro que o Botafogo mereceu o resultado. Jogou um futebol mais convincente, jogou um futebol mais organizado. E o Guarani, mais uma vez... E assim, Edu, mas o Guarani vinha de 3 vitórias consecutivas, né? Teve aquele resultado onde ele buscou, no finalzinho, um empate contra o Santos jogando no Brinco de Ouro. O Guarani vem bem no campeonato, não dá para dizer que não vem. Agora, a gente tem dito, né, nesses 3 jogos, e inclusive motivo até de questionamento sobre os nossos comentários, de que apesar do Guarani vencer os jogos e ganhar e tirar o pedido, como a gente diz, né, demonstra alguns erros interessantes. Que faz, por exemplo, nos jogos, o Kaique França, em 2 jogos, o melhor em campo. Que faz no derby o Matheus Claus o melhor em campo. Né? Só que aí também tem a ineficiência do time adversário. Então, o que aconteceu hoje? O Guarani não tava até um jogo equilibrado, mas enfrentou um time de um treinador muito bom e experiente, que, na minha opinião, estudou demais a equipe do Guarani, né? Sabia aquilo que ia enfrentar e se preparou para aquilo que ia enfrentar. E o Guarani não. Eu dizia durante todo o jogo, olha, quem esperava o Botafogo atrás... Porque normalmente, né, do time que vem do interior, você vê, o Botafogo não tinha vencido fora de casa ainda. O que vai fazer o Botafogo? Ah, não, vai ficar atrás aqui, espera o Guarani que vai sair, tá precisando vencer, querendo classificar, né? E aí a gente vai lá no contra-ataque, né, naquele esquema reativo, vai lá e faz o gol. Então, normalmente pensa assim, mas o que fez o Tencate, não. Botafogo em cima, marcando a saída de bola, não dando espaço para o Guarani. E o que aconteceu? O Guarani se perdeu no jogo. Não conseguiu assimilar esse estilo de jogo do Botafogo. E o seu treinador, infelizmente, o Matheus, não conseguiu dar um padrão para o time. Olha para você ver o segundo tempo do Guarani. Você vai para o vestiário perdendo o jogo de 1-0, jogando em casa, melhor colocado na tabela, precisando de uma vitória ou um empate para se consolidar aí no G8 e até mesmo buscar a classificação entre os 4 primeiros. E o que fez o Guarani no segundo tempo? Absolutamente nada. Teve uma mudança aqui, outra ali, mas a gente não consegue ver isso no Guarani. Esse time que vai para o vestiário perdendo de 1-0, vai voltar para o segundo tempo diferente, vai voltar mais em cima, vai voltar mais organizado, vai voltar com um pouco mais de posse de bola para tentar se superar diante do seu adversário e ganhar o jogo e virar o jogo. Não foi isso que nós vimos. E o segundo tempo, dá para dizer que foi todo do Botafogo. O Botafogo fez o segundo gol, o Botafogo fez do goleiro do Guarani o melhor em campo novamente. Então é isso, Edu, eu acho que o Guarani tropeçou naquilo tudo, e olha só, hein, naquilo tudo que a gente vem dizendo lá atrás, né, e em alguns momentos até questionados, né, que aconteceu hoje. Que é aquilo tudo que a gente previa, que olha, uma hora não vai dar certo. E hoje não deu, infelizmente, e o Guarani perde, né, e vem o Palmeiras na próxima rodada, e aquilo que você fez aí já, né, Edu, todo aquele estudo, que dependendo do que aconteça aí no campeonato, o Guarani pode ficar até fora dos 8 classificados na última rodada. Isso, o Guarani